Bom, boa noite. Como não compreender Lacan, hoje vamos abordar uma clínica possível para a psicose. A primeira coisa que me chama a atenção, à esquerda nós temos o Freud, né? E há um mito freudiano a respeito da psicose. Porque Freud, a rigor, não teve nenhum paciente psicótico. Não, ele não teve nenhum paciente de estrutura psicótica. Ele leu em 1901 as memórias de um doente dos nervos, de Daniel Paul Schreber, né? Ele leu esse trabalho, mas ele deixou uma observação a respeito da capacidade de ser analisado dos neuróticos e dos psicóticos. Para os neuróticos, ele diz que a capacidade de ser analisada era muito boa, excelente. Mas os psicóticos, ele disse não. Eu não posso afirmar que os psicóticos sejam passíveis de desenvolver uma transferência com o psicanalista. Ele disse, talvez devido ao narcisismo dos psicóticos, ao autismo dos psicóticos, a noção muito personalizada e profunda de mundo, né? O mundo do psicótico. Mas quem quiser tentar, que tente. Foi essa a colocação, o mito de Freud a respeito dos psicóticos, né? Então, os freudianos ortodoxos praticamente não tiveram a coragem de lidar com a questão da psicose. À direita, nós temos a figura de Lacan, que começou como psiquiatra, né, na residência dele em psiquiatria. Ele fez residência em psiquiatria e também uma tese, né, uma tese de doutorado que ele chamou de, como a gente vem colocando, é bom um dia a gente talvez fazer um seminário só sobre essa tese, que é a questão da psicose e a relação com a personalidade da pessoa que é portadora de uma psicose, né? Em que ele como psiquiatra, ele ainda não era ligado à psicanálise. Ele publicou, isso foi escrito em 32 como tese, e só publicado mais tardiamente, né? Em que ele fala da questão do juízo, ele fala da questão dos afetos, né? Enfim, e fala a questão dos pensamentos, né? Mas, como Freud aconselhou que quem quiser deveria tentar, nós temos aqui no meio uma figura muito importante, que é o Dr. Wilfred Biel, que fez análise com Melanie Klein. A primeira análise ele fez com Melanie Klein, e a segunda análise dele ele fez 8 anos com Melanie Klein. Mas quando ele foi fazer análise com ela, ele disse que iria ser analisando dela, mas que ele queria liberdade teórica para fazer os trabalhos que ele achava que deveria fazer. E que ela não tivesse autoridade sobre ele, não exercesse o poder de mestre, né? Como ele exerceu sobre todo o grupo que se intitulou Kleiniano e que estava em Londres ao redor dela, né? Então o Dr. Biel está aqui porque eu tenho um interesse muito grande em estudar a grade dele e fazer alguns seminários, estudar a grade esse ano e fazer uns seminários sobre Biel no ano. Esse ano? Hã? Esse ano A grade de Biel a gente podia talvez ver no próximo seminário, né? A grade de Biel, que ajuda a compreender bastante a psicose, ajuda bastante a compreensão da psicose, enfim. A gente sabe que compreender a psicose, muita gente desiste. Os psiquiatras não querem compreender a psicose. Eles têm lá protocolos, tais sintomas, durante 6 meses, se tem tal sintoma, é esquizofrenia, né? Se tem tal sintoma,
é um transtorno bipolar psicótico, e aí vai, né? Então, é uma mania. Ok, se tem tais sintomas. Então é a nosologia, a classificação, né? A psiquiatria trabalha com quimioterapia, né? Trabalha terapia nenhuma, quimioterápico, a quimioterapia, e simplesmente psicoterapia não fazem com os pacientes, né? E eles às vezes são até silenciados com remédios fortes, calmantes, etc., né? Então essa é a situação do psicótico no mundo moderno. Estou falando no mundo ocidental, Europa e América, né? Eu não estou me referindo à Ásia, nem China e nem os países do Oriente Médio. Aqui tem James Joyce, é só ele, que nós vamos ter só esse cartaz aqui, que nasceu em 1882 e morreu em 1941. Ele foi profundamente estudado por Lacan no seminário 23, Le Saint-Homme, né? Ele criou até uma estrutura chamada de Saint-Homme, S-Y-M-T-O-M-A, o Saint-Homme. Então ele perguntava, porque Joyce tinha um pai complicadíssimo, então ele, em tese, ele teria uma foraclusão no nome do pai. Não sei se uma foraclusão total, uma NP, vamos dizer, se ele tinha um nome do pai 0.5 ou 0 de NP, mas ele não tinha o nome do pai completo. Mas é interessante que ele escreveu muitas obras muito complicadas, de difícil leitura, né? O retrato do artista quando jovem, repetindo, o retrato do artista quando jovem. Ele escreveu o Ulisses, que ele faz uma homologia do Ulisses, da Odisseia de Homero, né? Que é uma história que acontece em 24 horas. Na Odisseia de Homero, na verdade, o que nós temos é um pai em busca de um filho. Já no caso do Ulisses de Joyce, é um filho em busca de um pai, né? Ele inverteu. E ele escreveu também as cartas a Nora Byrne com a sua mulher, onde tem muita perversão. E escreveu o livro que é Finnegan's Wake, em que ele utilizou palavras de mais de 50 idiomas selecionados com o seu secretário, que era Samuel Beckett, né? Ele foi secretário de Joyce. Joyce queria casar a filha esquizofrênica com Samuel Beckett. Aí ele saiu fora, né? Ele saiu fora desse casamento e da relação direta com James Joyce. Mas Beckett escreveu de maneira também complicada, as peças dele são praticamente ilegíveis, você não dá conta de criar um sentido nas peças de Samuel Beckett, né? Então, o que rolou? Ele não desenvolveu uma psicose. Vamos dizer, Joyce não desenvolveu uma psicose no sentido de uma psicose declarada. A literatura que ele utilizou e a publicidade, o publicismo de sua literatura foi tão poderoso que ele conseguiu construir um nome para ele mesmo, né? E o Lacan chegava a perguntar, ele était fou, ele era louco, né? Mas o que nós percebemos é que a literatura fez uma estabilização da estrutura psicótica, ou daquilo que Lacan veio a chamar o Saint-Homme, a estrutura inconsciente da psicose. Então a literatura fez com que ele se mantivesse relativamente estável, né? E nós tivemos também, no caso de literatura e estabilidade de psicóticos, nós tivemos o caso do Daniel Paul Schreiber, que nós vamos apresentar também no ano que vem, alguns casos clínicos de psicose, que eu acho que seria importante. Daniel Paul Schreiber permaneceu 8 anos numa clínica na Saxônia, era o Dr. Weber, o nome do médico, do psiquiatra que cuidava dele,
E ele escreveu as suas memórias de um doente dos nervos, em alemão perfeito. Ele escreveu quase 500 páginas. Esse livro foi publicado, só até o terceiro capítulo que foi censurado, né? Mas ele conseguiu uma estabilização do seu quadro clínico. Não havia quimioterapia naquela época, né? Talvez já se usasse a eletroconvulsoterapia, que está voltando agora. A eletroconvulsoterapia, principalmente nas psicoses depressivas, que não respondem a medicamentos, está se usando agora a eletroconvulsoterapia. Quer dizer, no centro cirúrgico, anestesia, com aparelhos mais modernos, enfim, né? Então está se voltando, porque muitos psicóticos, eu estou tratando de uma psicótica com alto grau de melancolia. Tem um desinteresse muito grande na psicanálise, ok? Então vejam vocês que existem mecanismos para estabilizar um psicótico. Por que alguém é psicótico, tem uma estrutura psicótica que só vem a acontecer aos 16, 18, aos 12 anos, aos 25 anos, aos 40 anos de idade, né? Essa estrutura ficou lá estabilizada, quieta. Subitamente desestabilizou e o sintoma vira sintoma, né? Então, um caso típico que nós apresentamos hoje é o caso de James Joyce, tá certo? E nós tivemos também na Virginia Woolf, a literatura ajudou bastante para que ela mantivesse pelo menos 15 anos após a morte do seu pai. Ela era portadora de um transtorno bipolar psicótico, uma psicose bipolar. Enfim, ela viveu, parece que 15 anos, razoavelmente estabilizada, numa época que não havia quimioterapia. A única coisa que ela tinha era a literatura, escreveu obras belíssimas, e eu acho um dos melhores romances dela é Orlando, né? Orlando é o mais bonito dos romances, mais intelectual, perfeito, maravilhoso. Estabilização é o conceito que temos aqui. Já falamos isso, mas a gente relembra algum conceito para que isso seja absorvido. A releitura lacaniana dos mecanismos formadores da psicose, né? Tem obviamente, aqueles elementos que eu já coloquei, eu não vou repetir por escrito hoje, né? Hoje eu vou falar da Verwerfung, que Lacan traduziu como Forclusion, foraclusão. Verwerfung em alemão quer dizer rejeição. A foraclusão Lacan colocou como a rejeição de um significante primordial para a estrutura do sujeito, que nesse caso ele colocou como sendo o nome do pai, o significante do nome do pai, que é um elemento importante da estrutura do Noble Romeu, que é muito importante para a organização dos significantes, né? Nós sabemos que então há uma recusa absoluta. Eu não diria que seria uma recusa absoluta de um significante primordial. O nome do pai pode ser recusado na sua totalidade? Nem sempre. Eu acho que total não. Poderia ser NP, função NP, poderíamos nomear assim, nome do pai. Pode ser recusado quase 1 ou 50%, 0,5%, colocando o valor de 0 a 1, não é? Então vejam vocês, e Lacan fala do significante buraco, que é o nome do pai que não se estruturou bem, mas alguma coisa pode estar presente, né? Ou do vazio, temos a recusa não absoluta, eu diria relativa, de um significante primordial, o S1, como significante mestre. Nós sabemos que o bebê ele vive a posição esquizoparanoide, posição, lembre que não é fase, e é importante depois saber o porquê.
a posição esquizoparanoide, ele vive, depois ele passa aos 6 meses, 4 ou 6 meses, ele passa para a posição depressiva, né? E antes de entrar na posição depressiva, quer dizer, coincidentemente com a posição esquizoparanoide, que é um conceito kleiniano, o bebê vive o mundo da Lalang, da língua, né? Da Lalang, em que ele é preparado para entrar no mundo da linguagem. E vejam vocês, nós vamos falar disso lá na frente. A linguagem existe na neurose, a linguagem existe na psicose e existe também na perversão. A linguagem existe, mas os discursos são diferentes, né? Então, Lacan diz, o inconsciente é estruturado como uma forma de linguagem. Mas eu acho que talvez nós temos que entender a linguagem, ele quis dizer com linguagem, o discurso, né? O discurso. É o discurso simbólico, é o discurso, é o aro do simbólico que emprega nesse discurso, é o aro do real, é o aro do imaginário que emprega nesse discurso. Então é importante a gente pensar sobre essa coisa. Aprofundamento, vamos repetir um pouco, aqui a gente está repetindo, né? Aprofundamento da negativação psicotizante, a questão da psicose. Como se leva nos mecanismos fundamentais de fundação do sujeito. Einbeziehung ins Ich, a introdução do significante na simbolização do Novo Romeu. Então, Einbeziehung ins Ich, introdução no eu. Bejahung, primária, representa a grande afirmação, é o grande si criador da estrutura significante do sujeito. Provavelmente antes da Lalang ou durante a Lalang, né? Ausstoßung aus dem I, expulsão de alguma coisa do eu. Expulsão para fora do eu. Negatividade absoluta ou relativa, eu mudei um pouco a minha opinião aqui em relação a isso. Nós não podemos falar em negatividade absoluta, senão nós não teríamos psicanálise, né? Então, negatividade relativa de um significante organizador do sujeito. Qual o significante? O nome do pai, né? Que é um significante que Lacan elevou ao grau de estrutura definitória, de uma hipótese definitória, assim como o Novo Romeu, muito importante para a estruturação de um sujeito neurótico. Mas dependendo de como o nome do pai é estruturado, se ele é estruturado pela metade, provavelmente nós poderíamos ter uma psicose. Se ele é estruturado integralmente, mas com turbulências, nós temos uma neurose. Histérico, por exemplo, como que está sendo estudado no Café com Freud. Se ele é simbolizado só pela metade, nós vamos ter uma perversão, ou uma pequena parte é simbolizada do nome do pai, nós vamos ter aí uma estrutura psicótica. Mas nós sabemos que a psicose não tem origem somente no nome do pai. Nós devemos saber, nós vamos falar lá na frente, que a psicose também tem origens no mundo da mãe. Foi esse o trabalho que Melanie Klein fez, para mostrar que a mãe também tem mecanismos importantes que ela deveria trabalhar e não trabalhou, né? Por motivos vários, né? Então nós vamos colocar isso lá na frente. Uma metafísica humanística para o louco. Lacan, na apresentação de pacientes, ele apresentava os seus pacientes internados no Hospital Sainte-Anne, em Paris. Toda vez que ele apontava o psicótico, ele dizia, é um sujeito normal. O que Lacan queria dizer? Que havia sujeito. Quando ele dizia que é normal, ele dizia para o público dele, que estava acompanhando na enfermaria, os alunos, né? Que não tenham medo do psicótico. Não é necessário, não precisa ter medo do psicótico. O psicótico pode ser... Naquela época não havia quimioterapia, porque o primeiro remédio para a psicose foi em 1950, o Aldol. Ainda era, se o psiquiatra quisesse tratar o louco,
ele deveria realmente tratá-lo com alguma terapia verbal, escutá-lo, né? E também com o chamado eletrochoque. O eletrochoque foi muito utilizado, né, naquela época em que Lacan era residente e fazia doutoramento em psiquiatria. O eletrochoque era uma medicação bastante expressiva naquela época. Ao analista compete apresentar na sessão de análise do psicótico o seu desejo, o desejo do analista. É importante. E a sua posição negativa. O que é posição negativa? Não compreender. Ele pode não compreender o delírio, não compreender a alucinação, mas deve manter-se tranquilo na sua posição negativa. Usando a linguagem de Bill, menos K, menos knowledge. Menos knowledge. A posição, uma epistemologia, uma epistemofilia negativa. Não conseguiu encontrar o sentido, né? Agora, o desejo do psicanalista, a sua posição negativa, eu já falei, e reconhecer a transferência do psicótico. Porque o psicótico faz transferência, né? Isso é importante dizer. E qual é o desejo do analista? A interpretação dele. A interpretação é o desejo do analista. É o mais elevado dos desejos do analista, né? A transferência do psicótico, como ela é? Como é que ela é fundada? A transferência do psicótico é fundada pela heterogeneidade das estruturas clínicas, né? Nós não temos uma estrutura clínica puramente neurótica, puramente perversa, puramente psicótica, nós não temos. Isso são idealizações. A própria psiquiatria moderna da Associação Psiquiátrica Norte-Americana, tem o DSM-5, eles já reconhecem que nós não temos uma estrutura pura. Temos, por exemplo, a angústia existe em todas as estruturas com afeto, né? Com afeto que Lacan costumava dizer que é um afeto que não engana. Sempre tem alguma coisa importante ligada a este afeto chamado angústia, né? Tem até um seminário de Lacan, que é o seminário 10, que é sobre o tema da angústia. Então vejam vocês, os mitos sobre o psicótico. Temos mitos sobre ele. Temos o mito greco-romano de servir aos deuses, isso era comum na Grécia, nós já comentamos. Temos a quimioterapia da psicose, como a pregnância da psiquiatria. Eu acabei de comentar que na época de Lacan, eram exatamente os eletrochoques que funcionavam para o tratamento da psicose. Havia o Antonin Artaud, que era um teatrólogo, né, do surrealismo francês. Ele costumava, ele mesmo se internava nos hospícios, né, para ser tratado, e ele se internou com um psiquiatra chamado Dr. Ferdier. Ele me pedia que ele mandasse todo dia os escritos dele. E de acordo com o nível de delírio, ele indicava ou não indicava o eletrochoque para ele, né? Vejam vocês, era essa a situação do psicótico, era difícil. Agora, na Grécia e Roma, os psicóticos não eram considerados grandes sofredores, porque eles eram muito bem respeitados pela civilização grega, pela civilização romana. Eles eram quase divinos, seres divinizados, né? Então eu acredito que isso era um elemento que os ajudava a serem respeitados, considerados, a fazer a chamada clínica da estabilização. Separar, vamos dizer, os elementos alucinatórios delirantes do sujeito neurótico ou do sujeito que Lacan costumou chamar de normal, né? Eu falei da quimioterapia. A quimioterapia é o uso do discurso universitário, não é isso, gente? A psiquiatria.
com essa pregnância psiquiátrica é o discurso universitário que está se utilizando, que muitos preferem utilizar somente. Isso é utilizado na grande massa dos pacientes. No Brasil, não chegou ainda a psicanálise aos grandes hospitais públicos psiquiátricos, né? A psicanálise não chegou. Então é a quimioterapia e o discurso universitário, que é a própria psiquiatria e seus métodos quimioterápicos, né? Que a gente não deve condenar, mas a quimioterapia somente não é suficiente para tratar um psicótico, né? Não é suficiente. É necessário que ele faça psicanálise. Splitting quer dizer cortar, né? E a fragmentação do sujeito criam partes neuróticas, psicóticas e perversas. É isso aí. Nós não temos uma estrutura neurótica pura, repetindo, não temos uma estrutura psicótica pura, uma estrutura perversa pura, não temos. Temos a estrutura predominante. O predominante nesta estrutura temos se é o significante do nome do pai que rolou, a posição esquizoparanoide foi bem perpassada, a posição depressiva bem perpassada. Então, nesse caso, nós vamos ter uma estrutura neurótica. Na perversão, se não passou bem o nome do pai existe, mas não é bem arrumado, né? Nós vamos ter a estrutura perversa, como eu acabei de falar, e na psicose, todas essas condições que a gente vem colocando aí, né? Na estrutura psicótica, interagindo com a estrutura neurótica. Isso é importante. E nós temos uma parte psicótica da personalidade. Eu estou usando personalidade porque é um termo de Bill. Ele usava a palavra personalidade. E a parte psicótica, ou do sujeito, é a mesma coisa, né? A parte psicótica da personalidade interagindo com a estrutura neurótica da personalidade, né? O Daniel Paul Schreber, depois que ele passou, depois de alguns anos internado na clínica do Dr. Weber, na Saxônia, ele conseguia respeitar os cerimoniais da corte, de estar no encontro do Dr. Weber com o rei, e ele conversar sobre direito, literatura, filosofia, sobre todos esses temas, mas os delírios divinos, de ser a concubina de Deus, os delírios dele, ele os separou completamente e não os colocava na reunião social. É uma completa estabilização, né? É uma estabilização completa, em que ele sabe o que é delírio, o que é alucinação, e ele sabe o que não é delírio, o que não é alucinação. Então, portanto, esse médico tinha... É claro que nos primeiros, ele urrava contra Deus, ele tinha que ser colocado em um quarto com muita segurança, né? Mas com o passar do tempo ele foi fazendo a estabilização e separando o lado A do B, o lado psicótico do lado neurótico, né? Isso Daniel Paul Schreber, que é um caso que seria importante nós apresentarmos ele nunca foi apresentado completamente aqui na sociedade. Não sei, talvez nós não temos a programação ainda do ano que vem, mas eu acho que casos de Freud e alguns casos de psicose deveriam ser apresentados, bem famosos e conhecidos, de autores conhecidos, né? Então vejam vocês, o splitting e a fragmentação do sujeito criam parte neurótica, psicótica e perversa. Ok. Na parte da estrutura psicótica, interagindo com a neurótica, podemos deixar o racionalismo renascentista. O louco, ele perdeu o prestígio no cristianismo, né? No paganismo, ele tinha muito prestígio como sendo um representante divino, mas já no pré-renascentismo, quando a razão estava acima de todos, né? Enfim, esse domínio completo da razão, que a gente defende, a gente não é contra isso, que veio a se tornar mais poderoso no pensamento kantiano, né? Kant, o Dr. Bion estudou profundamente a filosofia kantiana. Sabe que ele tem um processo ascensional
ascensional a respeito da questão da epistemofilia, da pulsão epistemofílica. Ele fala na intuição, o Kant. Intuir quer dizer colocar o objeto dentro de si. Segundo, compreender o objeto. É o Verständigung, é o entendimento. Esse objeto precisa de se transformar em uma representação. E terceiro, a razão pura, né? Aliás, ele critica a razão pura. Ele tem um livro chamado A Crítica da Razão Pura, em que ele diz a razão não pode, o conhecimento não é produto da razão pura, como acreditavam determinados filósofos alemães. Ele diz, temos que ter um vínculo com a realidade, com o fenômeno. Nós temos que ter um vínculo com o fenômeno. Então ele castra a razão pura, mas na verdade ele mantém a razão superior a todos os outros elementos, como afeto e entendimento, que é no segundo grau. A Hannah Arendt, a aluna de Heidegger jamais no século XX, né? Ela, no livro dela, The Life of the Spirit, ela fala duas coisas interessantes. Que no sujeito humano nós temos o intelecto, que é, na verdade, uma razão rotineira. Ela nem chama de razão, o intelecto, né? Que trata de objetos cotidianos da vida. E fala da razão suficiente, que é uma razão superior, que trata de elementos absolutamente abstratos do sujeito humano, né? Ou do conhecimento, da pulsão epistemofílica, né? Então, o racionalismo renascentista da nau dos loucos, os loucos eram colocados em naus para serem enviados para se perderem pelo mundo, né? E trabalharam com a parte neurótica e psicótica da personalidade. Então, o psicanalista tem que trabalhar com esses dois lados, o lado neurótico e o lado psicótico. Quando eu falo em transferência psicótica, eu não estou falando de uma transferência louca, mas é uma transferência associada ao neurótico, à estrutura neurótica. Mas é claro que pode ter sintomas misturados. E nós sabemos que na transferência psicótica, a erotomania, eu não coloquei aqui, não escrevi, mas quero falar, a erotomania é um elemento muito importante. E também o empuxo à mulher, no caso da psicose, né? O empuxo à mulher. O empuxo à mulher nós temos em Daniel Paul Schreber, né? Ele usava sutiã, roupas femininas, o sutiã, roupas femininas, quando ele estava no quarto dele, né? Então, esse empuxo à mulher é um elemento muito comum entre os esquizofrênicos, esse sintoma. E a erotomania, porque o esquizofrênico é ou psicótico ou louco, né? A gente fala todas as palavras para perder o preconceito, né? Mas o bebê, o louco, ele é ligado a Lalang. Ele tem uma ligação que não passa, que não é resolvida pela linguagem que aparece. Ele mantém aquela ligação com a Lalang. E o Bill fala até da coisificação de palavras, né? As palavras se transformam em coisas, elas são concretas, elas não são objetos metafóricos, né? Objetos metafóricos que nos ajudam a pensar, a dialogar, a ter uma relação dialógica, né? Agora, o louco... O delírio do louco, o discurso delirante do louco é um discurso, eu diria, um discurso fixo que não muda nunca? Não, nem sempre. Nós vamos ter um texto aqui de Lacan ao término da nossa noite hoje, um texto em que o próprio Lacan reconhece que ele aceita contradições. O louco aceita se ele for bem recebido com o discurso, pelo discurso do analista. Se o analista recebê-lo bem, acolhê-lo bem,
o discurso dele não é tão, vamos dizer, enrijecido ou coisificado, que ele aceita alguma dialética, né? E a dialética se desenvolve na medida que o lado neurótico vai crescendo e se vai separando as coisas delirantes e alucinatórias, e afetos também ruins são dissolvidos e é passado para o lado psicótico. Eu falei do mito freudiano em torno das psicoses, né? As neuroses, segundo Freud, são analisáveis, pois fazem amor de transferência. Era o que dizia Freud. As psicoses autistas, narcisistas, edipianizadas. Faltou um E aqui, viu, gente? Edipianizadas. Os psicóticos, eles não têm Édipo. O Édipo, no sentido de todas aquelas fases construtivas, quer dizer, o desejo pelo objeto primordial, né? Há um gozo com o objeto primordial, depois vem o objeto barrado, né? Porque a mãe, no início, ela não é um objeto barrado, ela não é um sujeito, ela não é um outro barrado, porque a mãe tem que satisfazer todas as necessidades do seu bebê. Não há nada que possa ser questionado. O que ocorre às vezes é a mãe não atender. Se ela não tem uma estrutura fálica, a mulher que deu à luz a um bebê, ela pode subitamente rejeitá-lo. Pode haver baby blues, pode haver psicose, enfim. Mas a mãe não é o sujeito barrado. Então, quando vem esse sujeito barrado, aí nós temos um outro discurso, seria o discurso da figura paterna ou de quem exerce a metáfora paterna, né? Seja lá quem for, ok? Então, as psicoses autistas, narcisistas e sobre o Édipo cabe dizer também que existe o gozo edípico, o gozo incestuoso existe, mas não há uma castração, porque o nome do pai não tem suficiente potência para fazer a castração. Então a sexualidade permanece muito na posição esquizoparanoide, muito no período da Lalang até os 4, 6 meses, e aí nós temos uma sexualidade ligada ao mundo da Lalang. Por isso talvez venha explicar a erotomania, o ato de querer ser amado excessivamente, o psicótico, né? A erotomania está ligada à questão da Lalang, ou a posição esquizoparanoide. O vínculo nesse caso, quando não perpassou bem a posição esquizoparanoide. Todo mundo se lembra o que acontece na posição esquizoparanoide. É posição porque pode ficar, muita coisa pode ficar. O terror sem nome, a pulsão de morte, o medo da morte, os choros, o choro do terror sem nome e outras coisas, né? A fantasia do seio bom, do seio mau, da mãe boa, da mãe má. Isso, o bebê tem tudo isso. A mãe, e há um processo de identificação projetiva, o que ocorre também com o psicótico e o analista, né? Há uma identificação projetiva, o analista recebe esses elementos e os bonifica e devolve para o seu analisando. Assim como a mãe recebe e os bonifica e devolve para o bebê. É isso? Na posição esquizoparanoide. É uma posição em que o bebê não tem noção do mundo, retiniana do mundo, das imagens. Ele, com 3 meses, ele pode sorrir para o pai, que está lá, mas tudo ali é imaginário. Ele não tem uma visão do pai. Porque a mãe é que é a figura importante, né? A mãe é tudo na vida dele, né?
Então vejam vocês, então essa questão do empuxo à mulher e da erotomania, o gozo de ser amado de maneira ilimitada, está ligada à Lalang e à posição esquizoparanoide. Na posição depressiva nós sabemos que, vamos dizer lá na frente, é uma posição mais unitária, menos fragmentária, a banha é boa, o seio é bom, né? Tem o arrependimento da criança por ter atacado um objeto que ela percebeu mais tarde que era o objeto amado, né? Então os psicanalistas da escola kleiniana, voltando a Freud, desculpe-me. Freud disse que as psicoses autistas, narcisistas, ele não disse edipianizar, a edipianizada. Mas eu falo aqui, não seriam, segundo Freud, capazes de amor de transferência. Quem quisesse, que tentasse. Foi isso que ele disse, né? E quiseram e tentaram, né? Os psicanalistas da escola kleiniana britânica, né? Nós tivemos Karl Abraham, que analisou psicóticos na Alemanha, ele foi analista de Melanie Klein, né? O segundo analista de Melanie Klein, que o primeiro foi Sandor Ferenczi. Então, os psicanalistas da escola kleiniana britânica, depois da Alemanha, quando morre Karl Abraham, ela vai para Londres, a convite de Ernest Jones. Os psicanalistas da escola kleiniana britânica, tais como Melanie Klein, a própria, a dona do pedaço lá nessa área, Bion, Rosenfeld, Hannah Sigal, etc., incluir os psicóticos em sua prática analítica. O Dr. Bion dizia que o psicótico que conseguisse se locomover até a sua crítica seria atendido. O psicótico. Então veja você que há um certo mito de que o louco não é analisável. Eu não sei se eu estou sendo injusto em afirmar isso, mas há um medo, e nós não devemos ter medo de analisar os psicóticos. Eu analiso um esquizofrênico, ele está muito bem, obrigado, aliás, sem remédio. Tomou, parou. Os mecanismos arcaicos da psicose. Porque Lacan coloca a psicose sempre do lado do pai, né, da metáfora paterna. Freud também acabou não dando uma teoria muito clara sobre esse assunto, mas colocando a metáfora paterna como um mecanismo arcaico da psicose. A mãe, na posição esquizoparanoide, quando dos primeiros 4 ou 6 meses, com sua reverie da maternagem, né? Nós chamamos de reverie. Reverie é uma palavra derivada do sonho, da palavra francesa sonho, né? Reverie da maternagem, e usando a identificação projetiva, ela devolve os objetos maus que ela recebe do bebê, né? Que a gente citou já nessa fala. Da Lalang. Então veja, a mãe na posição esquizoparanoide, posição, porque não passa, pode ficar. Resíduos esquizoides. Clivar, esquizo quer dizer dividir, né? Esquizo, paranoide persecutório, né? Posição esquizoide, e mais tarde denominaram, ela mesma denominou posição esquizoparanoide. Quando nos primeiros 4 ou 6 meses, com sua reverie da maternagem, sua Lalang, a mãe age. Se ela agiu bem, se ela estava falicamente bem estruturada, ela tinha o seu parceiro ou parceira como o primeiro falo, e o bebê é o segundo falo, né? Se ela tem esse primeiro falo lhe sustentando psiquicamente, o falo com Φ maiúsculo, né? É o falo com Φ maiúsculo. Ela age. A mãe interage com o ínfans em um jogo de identificação projetiva, na Lalang. No processo acima, esse é um conceito de Bion, viu, gente? A mãe é o continente e o bebê lança os conteúdos no continente, que é a mãe. E ela vai fazer, obviamente, a reverie da maternagem,
ela vai bonificar, ela vai interpretar para o bebê e devolver, né? Então, o continente é a mãe e os conteúdos são os objetos projetados que vêm para o bebê. A palavra posição. Por que posição? Muita gente gosta de fase, né? Mas ela não aceitou essa palavra fase, porque fase é o que passa. No caso, a posição depressiva e a posição esquizoparanoide depressiva não passam completamente. Se a mãe é uma mãe the mother good enough, se a mãe é the mother good enough, uma mãe suficientemente boa, ela tem estrutura fálica apoiando o falo com Φ maiúsculo, o primeiro falo, e ela lida com o segundo falo, que é o bebê. Então as coisas vão andar bem. Quer dizer, vai ficar um resto mínimo na posição esquizoparanoide e finalmente na posição depressiva, né? Posição e não fase. Nunca podemos falar de fases em Melanie Klein. Escolhida pela senhora Klein, essa denominação, queria dizer que não é uma fase de desenvolvimento, não é isso. Todavia é um processo de passagem com boa ou má qualidade. Rola uma boa ou má qualidade, restando fragmentos ligados à origem de uma possível psicose, tá certo? Assim como a função NP, nome do pai, tá ligada, nós temos esses elementos kleinianos aqui também ligados. E nós sabemos que a posição Alalang, ela é muito poderosa, porque a mãe, quando define para um bebê, é aquilo e acabou. Não tem discussão, não tem pai que dê conta de mudar. Ninguém dá conta de mudar. Daí vem a permanência de elementos da Alalang, está ligada à ideia da coisificação de palavras. Porque para o bebê, quando a mãe fala, a palavra é uma coisa e acabou. É um objeto concreto para o bebê, né? Outros mecanismos arcaicos da psicose: posição depressiva, a não unificação do sujeito. Não, a posição depressiva seria, tira o não, por favor, a unificação do sujeito. Não que seja o um provavelmente dito, mas próximo do um. O seio bom desaparece, o seio bom aparece, a mãe boa aparece, tá certo? Há um arrependimento por ter atacado o seio, a mãe, né? Então, na posição depressiva, a unificação do sujeito rola, o não reconhecimento do objeto bom no passado vai gerar arrependimento. A mãe boa, os seios bons, ele viu, porque ele não conhece o mundo, o bebê não conhece o mundo. Ele está tendo contatos com o mundo externo a ele, inclusive com o corpo da mãe. E com os seus pensamentos. Primeiro ele desenvolve um imaginário poderoso, imaginário. E esse imaginário, lacanianamente, vai até 1 ano e meio de idade, né? Que é o estádio de espelho de Lacan. É quando ele olha para o espelho com 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses e diz, eu sou eu. Mas se você pegar um bebê de 1 ano e 14 meses e for com ele na frente de um espelho, ele vai querer saber, ele olha para o rosto da mãe ou do pai, da pessoa que está com aquela criança, para saber quem é aquela pessoa. Não é? Então, o eu é um derivado do estádio do espelho de Lacan, que termina com 1 ano e meio de idade. Repetindo, a Alalang é a coisificação da palavra, perdão, pode ocorrer no bebê ou no psicótico em sua desestabilização. PSD, até parece nome de partido, né? É uma tema de Bion. De um lado, nós temos a posição esquizoparanoide, PS. Do lado direito, temos a posição depressiva. E Bion diz que na análise, durante a sessão analítica,
nós podemos ter movimentos tanto para um lado quanto para o outro. Pode ter um movimento para a posição esquizoparanoide, que é a posição fragmentária, onde rolaram todos aqueles sintomas. Mas aí é uma fragmentação. Os sintomas da posição esquizoparanoide podem rolar. E à direita, a ideia da integração do seio bom, do seio mau, mas mais de sintomas ligados à própria clínica daquele paciente. Então, se na sessão o matema de bio ele movimentou-se para a direita, ótimo, foi uma sessão positiva. Se não movimentou, fica na posição negativa. Se movimentou à esquerda, os elementos esquizoparanoides estão mais intensos, né? PS é a posição esquizoparanoide, como eu já falei, função fragmentária. D é a função integradora. A seção da análise oscila à direita e à esquerda. Isso tanto com o neurótico quanto com o psicótico, né? Ou o perverso, mas perverso raramente vai ao analista, né? É muito difícil ouvir que um perverso tenha ido ao analista, a não ser que alguém o leve, né? Gente, eu não vou falar muito não, porque senão a gente vai prolongar muito. Oitavo, o pensamento delirante e o discurso normal. O discurso normal é coisa de Lacan, é uma fala lacaniana. Na sessão de análise com psicóticos, acontece o encontro do real com o simbólico. Borromeus. O simbólico faz furos no real. É essa a técnica que rola. Com o simbólico, o analista faz furo no real da estrutura psicótica. Mas o analista pode escutar um discurso delirante ou uma alucinação e ele ficar na posição negativa. Ele não ser capaz de dar uma interpretação naquele momento. Mas se ele tiver interpretação, dê a interpretação. Mas se ele não tiver, se ele não tem uma epistemofilia naquele instante, um mais K, né, o mais K, rolou o menos K, o menos conhecimento, né? A dialética do conhecimento em bio, por isso que é importante estudar bio para tratar dos psicóticos, né? Com o simbólico, o analista faz furos no real da estrutura psicótica. O analista como continente dos conteúdos, de novo, isso é conceito bioniano. O analista é o continente dos conteúdos do analisando psicótico. Ele é o continente. E também no neurótico, né? Ele acolhe esses objetos, não é isso? No caso da psicose, deve acolher todos os delírios e alucinações e até mesmo as palavras coisificadas e dar interpretações. Bie utilizou a psicanálise clássica para analisar os psicóticos. A psicanálise clássica, né? Agora, os conceitos que estão presentes na grade de Bio, eles ajudam muito a compreender a psicose, ao analista ter uma compreensão maior da psicose. A linguagem está presente em todas as estruturas. No uso da Verdrängung e do recalque, nós temos o discurso. O discurso é neurótico, mas é linguagem. No uso da Verleugnung, desmentido, é o discurso perverso, mas a linguagem está lá. O uso da Verwerfung, Voroklusion de nome de pé, Voroklusão do nome do pai. O discurso pode ser um misto de neurose e psicose, de um sujeito neurótico e psicótico, né? É no lugar neurótico da personalidade que se engendra um discurso neurótico da percepção difícil. O tratamento da psicose com a tetralogia discursiva de Lacan. O discurso universitário, quem usa? É a psiquiatria, né? Na verdade, é a psiquiatria com a quimioterapia, não é isso? Se nós formos eu não sei, aqui tem na cidade um hospital psiquiátrico, eu não sei se eles utilizam terapia nesses. Eu acho que são internações rápidas, né? Claro,
30 dias no máximo, eu acredito, e depois eles devem ser recebidos dos ambulatórios de psiquiatria, né? Mas é um discurso universitário, usado, a fala do psiquiatra, que não é terapia, e a quimioterapia, que são os remédios, né? E às vezes remédios que silenciam completamente o psicótico. O discurso do mestre é o Estado quem usa para tratar o louco, né? O governo, a polícia, a justiça, né? O discurso da histérica, usado pelo analista, alia-se ao fragmento neurótico do sujeito. Aí as coisas funcionam bem. O sujeito vai se sentir bem. O Antonin Artaud, ele era um psicótico, um esquizofrênico, mas ele conseguiu separar bem os delírios e as alucinações dele. Ele escrevia peças teatrais, chegou a montar peças teatrais, né? Enfim, o Dr. Ferdiera, que de vez em quando ele lia todos os textos diariamente, pelos textos que ele escolhia dar ou não dar um eletrochoque periodicamente. O discurso do analista trabalha com uma clínica ética. Toda clínica ela é uma clínica ética. Isso é um pensamento lacaniano muito consolidado, né? Ética só da psicanálise. Não é a ética de Nicômaco, não é a ética Nicômaco, não é a ética do judeu holandês, né? Que escreveu a ética à maneira dos geômetras, né? Baruch Spinoza. Não é essa ética, mas é uma ética da própria estrutura da psicanálise, onde estão em foco a identificação projetiva e a ambiguidade transferencial, neurótica e psicótica ao mesmo tempo. Aqui nós temos os 4 discursos, lembrando, né? Temos o universitário, que no momento que a gente faz um movimento à direita, nós vamos para o discurso do mestre, fazemos um movimento à direita, vamos para o discurso da histérica, e fazemos um movimento à direita, chegamos ao discurso do analista. Ok? A gente está sempre lembrando isso. Qual o desejo do analista do divã com o psicótico? O desejo do analista é estruturado com base na posição negativa. Ele tem que saber usar a posição negativa. Empatia com o psicótico. Clara compreensão do abstrato e do concreto. Porque muita coisa é concretude na fala do psicótico. Mas, enfim, o desejo do analista é a interpretação que ele apresenta ao psicótico no campo da caritas. É um amor superior do analista com... E agora vamos ver aqui o Lacan fala. Vamos ver o que Lacan diz. Ele dá uma visão bem interessante sobre a questão da psicose. Vamos lá. De que se trata nesses testemunhos delirantes? Não... Repetindo, de que se trata nesses testemunhos delirantes? Não digamos que o louco é alguém que vive sem o reconhecimento do outro. Ele precisa do reconhecimento do outro. O James Joyce foi um psicótico que, com o reconhecimento do outro, a sua publicização, ele conseguiu não sair da estabilização. Então, o Lacan diz que ele precisa do reconhecimento do outro. Uma pessoa perde alguém na família e subitamente desenvolve uma psicose. Aquela estrutura estava montada, mas com a perda de alguma coisa, de alguma pessoa importante, a psicose se desenvolve. De pré-psicose ou de sintoma passa a psicose. Então ele admite que ele percebe o outro e quer o reconhecimento do outro. Se Schreber escreve essa obra enorme, é justamente para que ninguém ignore a respeito do que ele sofreu. Ele queria ser conhecido e reconhecido quando ele escreveu as Memórias de um Doente dos Nervos.
e mesmo para que, nessa circunstância, os especialistas venham verificar em seu corpo a presença dos nervos femininos. Ele admitia, ele tinha um delírio corporal, que ele tinha nervos femininos para ser a concubina de Deus, né? E para ele ser fecundado, parir a raça pura alemã e ser jogado fora. Ele usou uma expressão muito parecida. Então ninguém ignora a respeito do que ele sofreu, e mesmo para que, nessa circunstância, os especialistas venham verificar em seu corpo a presença dos nervos femininos, pelos quais progressivamente ele foi penetrado pelos nervos femininos, a fim de objetivar, eu empuxo a mulher aqui, a fim de objetivar a ligação singular que foi a sua com a realidade divina. Obviamente, o primeiro delírio dele era, ele diz, como seria interessante ser mulher e ser penetrado. Mas quando ele se associa com Deus, ele se sente mais dignificado, há mais dignidade em ser a concubina de Deus. Isso se propõe justamente como um esforço para ser reconhecido. Um esforço para ser reconhecido. Olha aí. Já que se trata de um discurso publicado, um ponto de interrogação é suscitado pelo que pode bem querer dizer nessa personagem tão isolada por sua experiência, que é o louco, a necessidade de reconhecimento. Então Lacan reconhece a necessidade de reconhecimento do psicótico, né? O louco parece à primeira vista distinguir-se por não ter necessidade de ser reconhecido. Parece, diz Lacan, mas não é bem assim. Mas essa suficiência que ele aparentemente tem, que ele tem de seu próprio mundo, sua autocompreensibilidade, que parece caracterizá-lo, não deixa de apresentar alguma contradição. Ele tem uma dialética do ser ou do não ser, do é e do não é. Seminário 3, As Psicoses, Lacan. Obrigado.